Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Pessoal, parece que as negociações entre Internacional e Santos e Internacional, Flamengo e todas as partes interessadas na questão da transferência do jogador volante Thiago Maia para o Santos pode estar em 98% ou até mesmo 99% concluídas. Isso porque o colega Wagner Martins trouxe informação recentemente lá no seu canal sobre alguns valores atualizados sobre a negociação. A gente sabe que desde o início o clube, seja o Santos, qualquer outro clube que quisesse levar o Thiago Maia, teria que fazer o seguinte: abraçar a dívida que o Internacional tem com o Flamengo, onde o Inter não pagou nenhum valor ainda ao Flamengo na questão da compra do Thiago Maia, ainda mais pagar 2,5 milhões de euros em valor à vista, em Pix à vista para os cofres colorados. E essas negociações e tratativas tiverem emperrado entre 2 ou 3 vezes, mas parece que dessa vez, até pelo interesse do jogador em voltar a vestir a camisa santista, a camisa do Santos, até por ter o Neymar lá, aquela coisa toda, isso deu uma facilitada na negociação. A informação do colega Mega Martins é o seguinte, que os valores mudaram. O Internacional queria que por sua parte viesse a vista, mas parece que vai ser parcelado esses 2,5 milhões de euros. O Internacional, pela informação do Wagner, é que o Santos vai ter que depositar agora 500 mil euros e depois, na metade do ano, mais 500 mil euros e o resto dos valores parcelado. Na questão da dívida entre o Internacional com o Flamengo, o Santos vai abraçar essa dívida, pagando menos parcelas, mas pagando valores um pouco maiores dentro dessas parcelas que vai ser paga do Santos para o Flamengo, da dívida que o próprio Santos vai abraçar do Colorado na questão do Thiago Maia. Ainda tem uma relação entre o Santos e o Thiago Maia, mas aí é uma relação entre o Santos e o Thiago Maia que tem que ser resolvida entre essas duas partes. Que é o que, Matheus? Na sua primeira passagem do Thiago Maia no Santos, o Santos deixou alguns valores, o Santos não pagou alguns valores lá na primeira passagem do Thiago Maia lá no Peixe. E parece que o Santos vai se aproveitar dessa situação, né, entre aspas, na questão, a gente está falando na questão de negociação, vai se aproveitar de que o Thiago Maia quer voltar a vestir a camisa do Santos, que parece que vai fazer um bem bolado com o jogador. Parece que o atleta vai ter que abrir pelo menos parte do valor, abrir mão por parte do valor que ele teria que receber ainda do Santos, mas entre o Santos e o Thiago Maia, o que o Internacional está realmente interessado, o que importa para o Internacional é o Santos abraçando a dívida com o Flamengo, e aí do jeito que vai ser pago, como não vai ser pago entre o Santos e o Flamengo, e claro que o Internacional, o que mais importa é o que ele vai receber dos 2,5 de euros do clube santista, que, como informação do colega Wagner Martins, quem trouxe informação em primeira mão, é que 500 mil euros agora, 500 mil euros lá na metade do ano, lá para junho, lá para meados de junho, e depois o resto de forma parcelada no restante do ano até a próxima temporada. Thiago Maia até jogou a última partida que o Colorado venceu ainda na fase classificatória do Campeonato Gaúcho diante do Monção por 2-0 no estádio Beira-Rio, no último sábado, naquela chuva torrencial que aconteceu aqui no nosso estado, que alagou o estádio Beira-Rio, um primeiro tempo bastante atípico para uma prática do futebol, mas o Thiago Maia esteve no banco de reserva, foi uma surpresa ter sido relacionado, ele foi para o banco de reserva, jogou no segundo tempo, entrou, teve minutagem, e o único jogador daquela posição ali é o Bruno Henrique, e é com ele que o Internacional vai ter que ir até o final dessa edição do Campeonato Gaúcho, sendo o Inter agora na semifinal ou na final. O fato é que o Thiago Maia nem treinou ainda nessa semana com um grupo de jogadores. Nessa quarta-feira mesmo, no treino de hoje, ele ficou apenas na academia fazendo treinamentos físicos, na academia, nos aparelhos, enfim, onde ele aguarda um desfecho sobre essa situação, e talvez amanhã já tenha aí algo concretizado. Até o momento que eu estou gravando este vídeo, ainda não saiu nada de concreto, mas qualquer informação e atualização eu trago aqui para vocês com o máximo de clareza o que tiver dessa negociação. O Colorado vai se livrar de uma dívida e ainda vai ganhar dinheiro com isso, mesmo que não seja de forma vista, mas de forma parcelada. É dinheiro que vai entrar no caixa que o Internacional pode usar
para uma futura reposição, ou uma barganha para trazer uma futura reposição ao Thiago Maia, ou até mesmo para pagamento de dívidas que o clube tem aí para pagar fornecedores e outros dividendos, enfim. Mas vamos ver o que vai acontecer desta situação. Outra situação que a gente tem que ficar de olho também é na questão dos jogadores que, além do Thiago Maia, não treinaram, principalmente por questão de lesão. E o jogador que a gente está mais de olho na questão de lesão é o Alan Patrick. Todo mundo se pergunta quando é que o Alan Patrick vai voltar, quando que o jogador vai voltar, quando ele não vai. Eu tenho uma lista aqui de jogadores que estão no DM médico e quem pode voltar aqui, quem pode estar mais perto de voltar, quem pode voltar ainda no gauchão ou vão ficar aí para as próximas competições. O Alan Patrick, ele que teve uma entorse no tornozelo, né? E foi diagnosticado em exames um pouco mais detalhados aí, uma ruptura parcial no ligamento do tornozelo. Não foi um rompimento total, foi um ligamento parcial e até na partida ele chutou o tornozelo do jogador adversário, lá na partida diante do São Luís de Juí, lá em Juí. Chutou, foi algo acidental, chutou, o jogador foi chutar a bola, o jogador se antecipou a ele e acabou chutando as pernas do jogador do São Luís. E teve essa situação de linchar o tornozelo direito, teve com uma bolsa de gelo no tornozelo, enfim, teve exames preliminares ali que depois, com exames um pouco mais avançados, teve um diagnóstico de um rompimento, um desgaste na questão de uma ruptura parcial no ligamento do tornozelo. Foi um ligamento parcial, não foi um total, e se tem expectativa de pelo menos que o jogador esteja no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, caso o Internacional esteja lá. É claro, isso o Internacional está contando que isso aconteça. Se isso vai se confirmar na prática é outra história, pois cada jogador é um jogador, cada corpo é um corpo, né? Então, tem que se preparar para ver ainda na questão de total recuperação clínica do jogador, de curar a questão dessa ruptura parcial do ligamento. Aí tem questão de ritmo de jogo, aquela coisa toda, e cada jogador é um jogador, cada corpo reage de um jeito, mas a tendência é essa, pelo menos isso que a Internacional espera do Alan Patrick, caso o Internacional avance para a final do Campeonato Gaúcho, que ele esteja à disposição no jogo de volta, que teoricamente vai ser no estádio Beira-Rio, caso o Colorado avance para a final da competição. Bruno Tabata, esse aí também é um jogador que está há bastante tempo no DM médico. É um jogador que o Internacional está tendo bastante cuidado, pois o Colorado só vai liberar esse jogador para ir para o banco de reserva quando ele tiver 100% curado, pois o jogador, pelas anotações e pesquisas aí que a gente fez para trazer informações para vocês, ele está em processo de recuperação de lesão no anterior da coxa esquerda. O Inter tem a preocupação com o Tabata para ele recuperar dessa lesão e esse atleta não deve de voltar ainda neste gauchão. Talvez, né, como eu falei, como é na questão do Alan Patrick, talvez aí para o jogo da final, caso o jogador esteja aí recuperado, que é a mesma situação do Alan Patrick de outro qualquer jogador. Tem a questão clínica e depois a questão física, ritmo de jogo, aquela coisa toda, mas essa é a situação do Bruno Tabata. O Wesley, ele que teve uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, né? Ele está em processo de recuperação clínica e esse jogador, pela essa lesão de grau 2 na coxa esquerda, é praticamente fora do Campeonato Gaúcho, estreando só após a competição, ou seja, o Internacional cair na semifinal ou indo para a final, o Wesley não deve de voltar nesse Campeonato Gaúcho. E a mesma situação do Rocher, que teve uma tendinose, ou seja, uma inflamação no joelho. Ele que teve uma carga de jogos muito alta na temporada passada e também serviu na seleção uruguaia. E ele foi diagnosticado ainda na questão do Internacional ter voltado para se representar para início de pré-temporada. Foi diagnosticado essa tendinose, ou seja, essa inflamação no joelho. E ele é outro que, além do Wesley e do Bruno Tabata, aí, estão fora praticamente do Campeonato Gaúcho. Então, os que mais podem sim estar mais perto de estar à disposição é o Alan Patrick e talvez, com muita sorte, o Bruno Tabata. O Colorado volta a se apresentar e treinar
na próxima quinta-feira, a partida diante do Caxias nesse próximo sábado no Centenário em Caxias do Sul e o jogo de volta depois no estádio Beira-Rio, onde a gente espera um Colorado fazendo um bom jogo diante do Caxias, bom time do Caxias e talvez levar um saldo positivo para garantir uma boa vantagem para o jogo de volta dentro da nossa casa. E aí, tu achou boa essa situação do Thiago Maia deixando o Internacional, onde o Colorado se livra de uma dívida, ganha um dinheirinho? Tu confia no DMM de Colorado e que o Alan Patrick vai estar à disposição, pelo menos para a final do Campeonato Gaúcho, caso o Internacional lá esteja? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!